Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Bolsonaro tá brigando geral com aliados aí, cobrando aqueles que estão declarando apoio a Pablo Marçal na reta final da disputa pela prefeitura de São Paulo. Tem uma galera aí, olha, e é gente famosa, Nicolas Ferreira, já falei dele aqui nas tretas com Malafaia, Zé Trovão, tem também o pastor Marco Feliciano e outros que estão desobedecendo o Bolsonaro, e o Bolsonaro liga, briga, não insiste, não sei o que, mas não adianta, a galera não tá nem respeitando mais o maior líder da direita. Ei, meu Deus do céu, o líder tá sem moral com os seus liderados, hein? Vamos trazer detalhes sobre essa treta e também falar aqui de uma matéria que saiu dizendo do depoimento da Aniele Franco à Polícia Federal sobre a acusação de assédio que o ex-ministro Silvio Almeida teria cometido. Só que a matéria vai trazer que a pergunta fundamental para o caso não foi feita para a Aniele Franco. Será por quê? Vamos explicar tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, nos dê essa força, ativa aí também o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui então mostrando que o mito tá perdendo autoridade com os seus liderados, eles que chamam Bolsonaro de maior líder da direita. E é uma bajulação, uma puxação de saco, mas o Nunes, eu já falei aqui muitas vezes, o Nunes está com apoio do Bolsonaro, mas não é um bolsonarista raiz, não é nem confiável para o bolsonarismo, e muitos dos bolsonaristas roxos não engolem o apoio que o PL está dando ao Nunes. Nunes que tinha, e o próprio Pablo Marçal tem explorado isso, como secretária Marta Suplicy, que hoje é vice do Boulos. O Aldo Rebelo, que fez a carreira, digamos assim, política, boa parte dela no PCdoB, Partido Comunista do Brasil, estava como secretário do Nunes até pouco tempo, saiu para ajudar na campanha e tudo mais. E o Aldo Rebelo é uma figura que você pode até... o Aldo Rebelo torceu o nariz porque alguns bolsonaristas elogiam o Aldo Rebelo. Pergunta se você vai ver o Lula criticando o Aldo Rebelo. O Lula conhece o Aldo, sabe da sua competência, sabe da sua lealdade, daquilo que o Aldo acredita, dos seus princípios. Então o Aldo é uma figura diferente, digamos assim. Ele consegue ser respeitado por gente da esquerda e por gente da direita e por gente do centro. Então você pega aqui, por exemplo, do Lula, pegar os ex-presidentes, eu acho que fica fácil. Do Bolsonaro, sim, o Bolsonaro respeita o Aldo Rebelo. Antes do Bolsonaro, Michel Temer, hoje o Aldo está no MDB, partido do Michel Temer, e olha que o Aldo era ministro da Dilma durante o impeachment, que levou o Temer, chamado de golpista por muitos aí, ao poder. E o Aldo ficou até o fim com a Dilma, foi fiel, foi leal. Então a Dilma também respeita muito o Aldo Rebelo e o Lula. O Aldo foi ministro também do Lula. É uma esquerda mais, enfim, da lacração e tudo mais, que tem feito críticas aí ao Aldo. O Aldo continua, ele próprio diz, pensando e defendendo as mesmas coisas de sempre. Quem mudou, segundo ele, foi parte da esquerda que abandonou algumas pautas que o Aldo continua, como a soberania nacional, a luta por um país soberano e tudo mais. Mas voltando aqui à questão. Então, o Nunes não é confiável para o bolsonarismo raiz, e alguns bolsonaristas raiz estão declarando apoio ao Marçal. Porém, o Bolsonaro não gostou, já que o PL indicou o vice do Nunes, o tal do Coronel Melo. E a matéria aqui vai dizer que o Bolsonaro então decidiu ligar e falar pessoalmente com alguns desses que estão aí indo para o Pablo Marçal, dentre eles o André Fernandes, mais conhecido como Rapacu, lá de Fortaleza, o Zé Trovão, Nicolas Ferreira e Marco Feliciano. Todos eles receberam algum tipo de cobrança do Bolsonaro, desde comentários até alertas mais irritados, é o que diz aqui a matéria. Nas conversas, o ex-presidente afirmou que esses aliados estariam ajudando a eleger Boulos, o candidato do PSOL, já que num eventual segundo turno contra o Nunes vence o Boulos com uma larga vantagem. Contra Marçal, tem pesquisa que mostra o Boulos um pouco na frente, tem pesquisa que mostra o Marçal um pouco na frente,
ficaria uma disputa mais acirrada. E esse é o argumento utilizado pelo Bolsonaro para tentar convencer os seus aliados que estão embarcando com o Pablo Marçal, mas não está adiantando, não. O André Fernandes, que é candidato à prefeitura de Fortaleza e, pasmem, lidera as pesquisas por lá, deu entrevista semana passada e disse que o Marçal era melhor do que Nunes. E ao ser questionado pelo locutor a respeito do apoio do PL ao prefeito, ele respondeu: se disserem que o capeta é melhor do que Deus, sou obrigado a dizer que é verdade. Eu prefiro o Marçal, disse. Que comparação, hein, ô cara pálida? Meu Deus do céu. O Bolsonaro não gostou e cobrou o aliado. E o Bolsonaro chegou a ameaçar o André Fernandes de que se ele insistisse nisso, de que ele, Bolsonaro, poderia apoiar o outro candidato de direita em Fortaleza, que é o capitão Wagner do União Brasil. Então vejam só, Bolsonaro aqui foi duro e firme com o André Fernandes. O candidato do PL não retornou até o fechamento desta reportagem. Outra aqui é o Zé Trovão, que recebeu uma ligação do Bolsonaro. Porém, não adiantou. O Zé Trovão o Bolsonaro pediu para que ele, assim como os demais deputados, se mantivessem neutros nesta reta final, mas não teria imposto tal condição. E o Zé Trovão disse que, em hipótese alguma, apoiaria Nunes e disse que caminharia com Marçal até o último segundo. E o Bolsonaro, segundo consta, teria assentido sem protestos. Lá na frente, certamente Bolsonaro se lembrará dessa desobediência do Zé Trovão, que já causou outras tretas aí e outros ruídos com o clã Bolsonaro nos últimos meses. Marco Feliciano está apoiando também aí o coach, e o Bolsonaro então encaminhou em sua lista de transmissão um vídeo postado pelo deputado na terça em que declara voto em Pablo Marçal, de quem diz ser amigo há muito tempo. E manda um recado ao ex-presidente ao afirmar que é aliado, não alienado. Embaixo escreveu apenas: Feliciano apoia Pablo Marçal. E o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira disse que também aqui com algumas frases apoiando ou cutucando Nunes. E aí o Bolsonaro cobrou Nicolas Ferreira, mas não adiantou. Continua aí dando algumas indiretas em relação ao Nunes, falando que inclusive que o Nunes é um veneno. Olha, estranho essa postura, porque o Bolsonaro alegou aqui para os seus interlocutores que o Nunes é venenoso. E aí o Bolsonaro interpretou isso aqui de que talvez o apoio do ex-presidente estaria então envenenando as pessoas, nessa comparação que ele faz aqui. Então, de fato, não está confortável a situação para o Bolsonaro, que gostaria de ver os seus aliados junto com ele, embarcando com ele, mesmo ele próprio, Bolsonaro, não estando tão empolgado assim com a campanha do Nunes. E o problema aqui é o quê? É o Bolsonaro observar que, além do Pablo Marçal estar atraindo eleitores que eram dele para o Pablo Marçal, agora observa gente do seu partido, do PL, desobedecendo o partido, desobedecendo o próprio Bolsonaro e apoiando o Pablo Marçal. Então, certamente, o Bolsonaro não está gostando nada disso. E nessa briga, já disse, eu torço pela briga. Pessoal, é o seguinte, o caso envolvendo supostos assédios de Silvio Almeida avançou na Polícia Federal, que colheu o depoimento da ministra Aniele Franco, que confirmou ter sido vítima do ex-ministro. Só que uma matéria do Metrópolis vai dizer que a PF não fez a pergunta-chave para o caso. Vai dizer a matéria que, ao colher o depoimento da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a Polícia Federal não perguntou a quais autoridades do governo Lula ela havia relatado os episódios de assédio antes de a coluna revelar as denúncias. Estranhamente, diz o Metrópolis, parecem não preocupar a investigação da PF as notícias de que ministros e a própria primeira-dama, Janja da Silva, haviam sido comunicados e já sabiam há tempos dos relatos. A pergunta não seria retórica ou sem propósito. Se autoridades do governo Lula souberam pela própria Aniele Franco das acusações contra Silvio Almeida e não tomaram atitude, poderia haver insumo e causa para uma nova investigação da PF, pessoal. Isso aqui é o seguinte: se uma ministra relata para alguém que é membro do governo, que está sofrendo assédio de um outro ministro, e esse alguém ouve e não faz nada, é crime de prevaricação. Então a Polícia Federal tinha e tem ainda a obrigação de perguntar para a Aniele Franco: para quem você disse isso? A quem você relatou? Quem que ouviu sobre esses episódios? Porque essas pessoas têm que ser ouvidas. Tem que ter investigação, e se prevaricou, olha,
Me perdoe aqui quem acha que não, mas tem que pagar pelo crime. Que tipo de condenação que é de pena? Não sei, mas tem que ir pra frente. Então, assim, não pode. Isso aqui realmente é grave, são acusações graves, mas o Silvio Almeida saiu alegando que isso aqui era coisa política para atingi-lo, inclusive vinculando uma ONG que não teria sido contemplada numa licitação, e essa ONG então teria ficado revoltada com ele e aí estaria vingando. Então tudo isso tem que ser apurado. Tem que ser apurado, sim, repito, doa em quem doer. Doa no Silvio Almeida, doa na Aniele Franco, doa na Janja, porque do jeito que tá aqui agora, tá o Silvio Almeida pagando o pato. Se ele for culpado, que pague pelo crime cometido, mas a investigação tem que saber quem ouviu Daniele, quando que ouviu, o que fez. Simples assim. Então é isso, gente. Quem concorda ou discorda comigo, deixa aqui embaixo comentário. Mas é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.